A questão relacionada ao acesso à educação, eu sempre gosto de enfatizar isso, trabalhando sob a perspectiva da nossa atuação, que é a atuação núcleo especializado, núcleo de defesa do consumidor, e aí eu falo aqui educação privada, sim. Especificamente, as demandas começaram inicialmente relacionadas à negativa de vaga. E a negativa, muitas vezes, é a negativa expressa ou é a negativa velada ou tácita. Né? A negativa expressa é basicamente quando o pai procura a escola, ele pergunta, vocês têm vaga? Temos sim, pai, pode trazer, traga tal dia. Quando ele chega lá e apresenta o laudo informando que é uma criança, não apenas com transtorno de espectro autista, mas qualquer criança que seja enquadrada dentro de pessoas com deficiência, que vai demandar uma atenção especial, aí eles informam, olha, infelizmente eu me enganei, não existia vaga, tudo mais. Então aí a gente está falando da negativa de vaga. E um outro caso, que é bem comum, é que os pais, eles muitas vezes são como é que eu posso falar? E já recebem são desmotivados a matricular a criança naquela escola sob a alegação do próprio gestor da escola de que a escola não tem estrutura. Olha, eu tenho a vaga, se você quiser você pode matricular, mas olha, eu te digo aqui, teu filho não vai desenvolver, porque a gente tem essa estrutura, teu filho precisava disso, precisava daquilo. Então essa foi a demanda inicial. Né? E aí desde 2017 eu tenho trabalhado com essas demandas e aí a atenção é muito clara. Né? Primeiro a questão da responsabilidade civil, que é a parte que nos cabe dentro da instituição. Nós vamos instruir, coletar as provas, reunir, buscar primeiro a obrigação de fazer, quando é o caso, se bem que eu fico me questionando, né? Uma escola que recusou teu filho, eu vou ingressar com uma ação de obrigação de fazer para matricular lá, eu acho que não seria o caso, mas em alguns casos foi feito, né? Se exigiu a matrícula, era porque o próprio pai, a escola ficava próximo de casa, ele entendia que era direito dele, mas em outros casos a ação é basicamente discutir danos, né, sofridos em relação àquela denúncia. E, além disso, nós encaminhamos, em alguns casos, esse procedimento ao Ministério Público e à Polícia Civil para apurar a responsabilidade criminal. Uma vez que a Lei Brasileira de Inclusão ela é clara ao estabelecer que negar vaga, restringir, procrastinar, né, ou desestimular a matrícula numa unidade de ensino caracteriza, é tipificado, né, com uma conduta ilícita, né? E tem aí a responsabilidade criminal. Então, esse foi o início. Posteriormente, nós recebemos, as demandas foram se sofisticando, né? E as demandas hoje elas não estão mais relacionadas à vaga em si, mas sim à qualidade de ensino. Então, a primeira é relacionada a esse profissional, esse acompanhante, esse profissional de apoio a esse estudante, que vai ajudar com que ele trabalhe suas habilidades dentro da escola, vai ajudar com que ele, dentro de uma sala de ensino regular, possa tentar, da forma como lhe é possível. Só um instante, só para o pessoal entender. O que seria esse acompanhante? Esse acompanhante é uma pessoa preparada para fazer esse acompanhamento ou não? É uma pessoa sem qualificação? As instituições são obrigadas a ter essas pessoas? Qual o número que deve ter dessas pessoas? Sim. Entendeu? Até para ficar mais claro. Perfeito. Pessoal, por favor. Na verdade, nós temos três classificações. Você tem o profissional que é simplesmente o acompanhante em si, né, que vai trabalhar com a higiene, né, com a acessibilidade, com algumas questões mais superficiais. Evitar um acidente. Um acidente, e aí sempre, seja em qualquer dos casos, tudo é o médico assistente que vai delimitar, e nós vamos ter também um outro profissional, que é o profissional do apoio escolar, que este sim, precisa, o ideal é que seja pedagogo ou psicopedagogo, que tenha uma formação específica na educação especial e que ele possa auxiliar o professor da sala regular com aquele aluno. Então você vai ter aí, são profissionais distintos. Né? A necessidade de um ou de outro depende da análise do médico, do corpo de profissionais que atende esses estudantes. Então, a segunda demanda foi relacionada a esses profissionais. Então, eu tive aqui reclamação contra várias entidades privadas aí, informando que não teria esses profissionais. Nesse ponto, vale um registro. O que pese nós sabemos as deficiências históricas da rede pública de ensino, nesse ponto, estão muito melhor estruturados do que a iniciativa privada. Inclusive, eu estive no final do ano passado conversando
com o Sindicato das Escolas Particulares, no procedimento que é instaurado lá, a terceira Defensoria do Consumidor, e eu questionei justamente isso, né? Você não tem hoje nas escolas privadas um procedimento, um manual, um protocolo para o acolhimento desses estudantes e para as intervenções que vão ser feitas dentro da unidade de ensino. O Conselho Estadual de Educação ele tem aí alguns atos normativos nesse sentido, mas não se uniformizou, enquanto que na rede estadual você tem uma coordenação de educação especial. Fica aqui, funciona na SEDUC, salvo engano, e eles lá fazem esse alinhamento da educação especial do estado do Pará. Então, nesse ponto, eles estão na frente das escolas privadas. Tanto que eu conheço muitos pais que hoje estão matriculando seus filhos em escolas públicas que têm uma estrutura melhor nesse ponto, para esse tipo de estudante. Olha só. Tá certo? Do que a escola privada. Então, a segunda demanda, só voltando, fechando esse parênteses, está relacionada a esse acompanhante. E a terceira demanda está relacionada ao que a gente chama de atendimento educacional especializado, ou AEE. Então, quem trabalha, o público aí que está nos assistindo, que hoje atua nessa área, seja os advogados que atuam nessa área, ou ainda pais e mães, ou próprios estudantes com autismo, sabem que hoje um dos maiores desafios na rede privada é ter esse atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado é uma série de políticas internas dentro da instituição que vão permitir com que esse estudante possa desenvolver com independência suas atividades dentro da escola. Para que você tenha um AE, aí sim, você precisa ter um professor do AE. Quem é esse professor? É o cidadão que pensa a inclusão dentro da escola. Ele não é o acompanhante do aluno A, B ou C. Não é. E nem o psicopedagogo. Não é. Mas ele deve ter formação nesse sentido. Deve ter pelo menos uma pós-graduação em educação, na área da educação especial, da educação inclusiva, tá certo? E ele vai pensar a inclusão dentro da escola. Seja a análise e a utilização de recursos humanos, dar formação para os professores, dar formação desde para o porteiro até para a merendeira, seja para a organização dos recursos materiais, como a organização da sala de recursos multifuncionais. Toda escola, a princípio, tem que ter. Aí, a terceira demanda, então, veja. Primeira, recurso de vagas. Segunda, profissional de apoio. Terceira, aplicação do AE. A quarta, sala de recursos multifuncionais. Toda escola deve ter, você pode ir lá na escola do filho de vocês. Onde é que é a sala de recursos multifuncionais aqui? E é uma sala justamente destinada para que os estudantes possam ali, o estudante com transtorno de espectro autista ou outra espécie de deficiência, possa ali e trabalhar algumas atividades. Veja, não é para tirá-lo da sala de ensino regular. Isso, inclusive, não sei se vocês acompanharam agora, que um dos atos do atual presidente foi justamente revogar um decreto que também não fazia sentido, porque esse decreto já estava com eficácia suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, mas simbolicamente teve algo bem interessante, porque sinaliza que o atual governo pretende caminhar no sentido de trabalhar a educação inclusiva, e quando a gente fala em educação inclusiva, é trabalhar a criança que tem um transtorno do espectro autista ou qualquer tipo de transtorno e trabalhar dentro da sala de ensino regular. Isso é importante, porque nós somos o nosso espelho, né? Evita até a segregação. A segregação. Então, quando a gente fala em sala de recursos multifuncionais, a gente tem que trabalhar, não é uma sala para se trabalhar esses estudantes, mas é uma sala que eles vão poder, esporadicamente, em alguns casos até no contraturno, ou seja, se ele estuda de manhã, no turno da tarde, tá certo? Mas que ele possa ali estar trabalhando as suas especialidades. É como se fosse um espaço de convivência. Assim, falando numa linguagem mais coloquial, né? É onde ele vai poder desenvolver outras habilidades além da que ele desenvolve em sala regular, vamos dizer assim. Sim, quando a gente fala em recursos multifuncionais, a gente está falando lá, você vai ter material adaptado, material que vai ser utilizado para ele, você vai ter uma abordagem adaptada. Veja, olha só como é interessante. Eu não tirei ele do ensino regular. Sim. Ele permanece dentro da instituição, ele brinca, ele lancha, ele faz todas as atividades junto com as outras crianças. Mas ao mesmo tempo que ele faz essas atividades com outras crianças, ele tem aquele momento dele, que é o momento que ele precisa. Sim. Para ele estar trabalhando ali o conhecimento, as atividades pedagógicas, para ele estar sendo aplicado o plano educacional especializado que ele tem direito e está assegurado na legislação. Então, só para contextualizar,
os desafios relacionados à educação começaram, pelo menos sob a ótica de um órgão de defesa, que eu tenho a oportunidade hoje de estar designado lá para estar atuando, eles começaram nesse aspecto. Começaram com negativa de vaga, muito comum, depois esse acompanhante, né, o direito ao acompanhante, várias demandas nesse sentido e tudo mais. Inclusive, a gente estava mencionando aqui antes da gente começar, essa questão foi levantada, foi levada até o Supremo Tribunal Federal, que numa ação de controle concentrado de constitucionalidade reconheceu a constitucionalidade da exigência, né? Então se pacificou isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e posteriormente fomos para a questão do atendimento educacional especializado e da sala de recursos funcionais. Então hoje as demandas relacionadas à educação específica, elas podem, pelo menos dentro de um núcleo de defesa do consumidor como o nosso, elas podem ser sintetizadas nesse aspecto.